Boa noite, irmãos. Mais uma vez eu estou aqui para pregar a palavra do Senhor em virtude do impedimento do nosso pastor, né? Como os irmãos sabem, nosso pastor está passando por um problema de garganta, então ficou impedido. De manhã o irmão Tiago trouxe o estudo e agora à noite eu estou com essa responsabilidade. Mas eu gostaria de saudar todos os nossos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Também os nossos visitantes, não sei se temos hoje, mas que sejam bem-vindos, que se sintam bem em nosso meio. Irmãos, hoje nós vamos meditar um pouquinho num texto pequeno do livro do Evangelho de Lucas. Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas 15, nós ainda não vamos ler, é 15, 1 e 2. Eu quero primeiro fazer uma introdução, antes de nós lermos, mas deixa a sua Bíblia aberta aí. Lucas 15, versículos 1 e 2. É um trecho pequeno, mas que, com a graça do Senhor, nós vamos extrair algumas mensagens, algumas lições para nós. Antes de entrarmos no texto, gostaria que os irmãos voltassem ao capítulo 14, para a gente ter uma ideia do que nós vamos falar. Nós não vamos ler os textos do capítulo 14, mas passem os olhos aí e vejam, né? Primeira coisa, antes de falarmos até do capítulo 14, esse livro, esse evangelho foi escrito por Lucas. Quem era Lucas? Lucas foi um companheiro de Paulo em suas viagens. Lucas era um médico, conhecido como médico amado, né? Ele era um médico. Lucas era uma pessoa que tinha uma cultura boa, ele tinha uma boa formação cultural. Ele provavelmente não era judeu. Alguns comentaristas suspeitam que ele poderia até ser um judeu de origem helenista, grega. Mas, a princípio, ele não era judeu, ele tinha sua cultura muito firmada naquela bagagem cultural grega, né? Que é muito influenciadora da nossa cultura ocidental hoje. Até hoje nós somos influenciados pela cultura grega. Aquele homem, por ser médico, ele era bem detalhista, né? Nós vemos no seu evangelho que Lucas traz detalhes que ninguém traz, principalmente os detalhes médicos, né? Os detalhes, às vezes, de problemas de saúde, doenças, essas coisas ele traz e os outros não trazem. O evangelho de Lucas é o maior dos 4 evangelhos, né, em tamanho, apesar de ter menos capítulos, mas ele é maior em extensão, até do que Mateus. E ele surgiu, a gente vê lá no primeiro capítulo de Lucas, ele surgiu de um relato que Lucas estava fazendo para um senhor, para uma pessoa chamada Teófilo. O pastor falou disso aqui quando estava falando de Atos, né, também, que é um livro escrito por Lucas. Mas Lucas, no primeiro capítulo do seu evangelho, ele fala: eu fiz um apanhado aqui, eu fiz uma pesquisa muito grande, eu falei com pessoas que viram o que aconteceu, foram testemunhas presenciais do que Jesus fez, e eu fiz esse apanhado, e eu fiz um relato ordenado de tudo que eu captei ali, que eu peguei, que eu pesquisei, e eu estou te enviando, Teófilo, né? Estava enviando para esse homem chamado Teófilo. Então, Lucas faz esse relato bem elaborado, bem detalhista. Então vamos agora ao capítulo 14, que eu ia falar com vocês. Capítulo 14 começa com Jesus na casa de um fariseu importante, diz o texto. Um fariseu importante. Ele estava num sábado na casa de um fariseu para fazer uma refeição com ele. Ele ia comer com o fariseu, né? Na casa desse fariseu. Ali naquela casa, Jesus percebe um homem doente. E era sábado. E Jesus cura aquele homem.
Jesus cura aquele homem. Milagrosamente ele cura aquele homem. E isso desperta uma oposição daqueles religiosos ali, né, os fariseus que estavam ali. O texto fala que os fariseus observavam Jesus. Eles olhavam para ele, eles observavam Jesus. Eles estavam de olho em Jesus. A oposição daqueles homens, que a gente pode ver em todo o Evangelho de Lucas, começa a crescer, né? Se torna mais evidente a cada capítulo que a gente avança. A partir do versículo 25 do capítulo 14, Lucas relata que uma grande multidão acompanha Jesus. Provavelmente por causa dos milagres, por causa daquele milagre que ele fez na casa, uma multidão se aproxima dele. E Jesus faz advertências àquela multidão. Ele faz advertências no sentido de que aqueles que estavam querendo segui-lo, que eles tinham pensado, né? Se eles estavam pensando no quanto isso ia custar para eles. Quanto ia custar seguir Jesus? E Jesus fala disso. Ele fala o quanto seria custoso segui-lo. Qual o preço que deveria ser pago? Qual o preço a pessoa deveria pensar que ela estava disposta a pagar para andar com Jesus? O quanto a pessoa deveria estar disposta a renunciar para estar com Jesus? O quanto se deveria renunciar, estar disposto a deixar de lado para dar prioridade a Jesus, para andar com Ele? E o capítulo 14 termina com uma expressão bem frequente de Jesus. Ela aparece nos 3 primeiros evangelhos e aparece depois em Apocalipse. Essa eu gostaria de ler, o último versículo, a última parte do versículo 34 de Lucas 14. E ela diz assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, chegamos agora ao nosso texto de hoje. Lucas 15, 1 e 2. Lucas 15, 1 e 2. Eu vou ler, os irmãos acho que já abriram, né? Eu vou ler na versão NVI, porque é uma versão que eu vou usar uma expressão que apenas ela, das versões que eu pesquisei, usa. E que eu achei importante para essa nossa reflexão de hoje. Então vamos lá, Lucas 15, 1 e 2. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Trecho bem pequeno, né? Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Ouvir quem? Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Observe o cenário que Lucas está descrevendo ali. Quero pedir a vocês que tentem fazer um exercício de se transformar em Teófilo agora, aquele que está recebendo esse relato. Quando Teófilo leu isso, o que ele pensou? Teófilo estava ávido, com certeza, para saber o que tinha acontecido, o que Lucas estava relatando. Quando Teófilo leu isso, o que ele pensou? Vamos olhar os detalhes, porque Lucas era detalhista. Cada detalhe é importante. Eles não estão ali por acaso. Eles são importantes. O Senhor preservou esse texto para nós, porque cada detalhe é importante. Então vamos observar, tente se encontrar ali, né? Se transportar para aquela situação. Nós temos ali 2 grupos que o texto mostra, que estão ali diante de Jesus. Temos 2 grupos bem distintos. O primeiro dos grupos, o de publicanos e pecadores. Publicanos e pecadores.
E o outro grupo? De fariseus e mestres da lei. No centro disso tudo está Jesus. 2 grupos e Jesus no meio. Quem são o primeiro grupo? Quem faz parte desse primeiro grupo? Pecadores em geral. Aqueles que não eram bem vistos pela sociedade, seja por deficiência moral, comportamento inadequado, desonestidade, e assim por diante. Mas muito também porque não andavam de acordo com a cartilha dos religiosos da época. Esses eram considerados os pecadores. Mas veja que Lucas destaca publicanos e pecadores, porque publicano era como se fosse um pecador de um nível maior, era o pior que tinha, o pior dos pecadores. Nos pecadores em geral nós tínhamos pecadores complicados, adúlteros, prostitutas, desonestos, mentirosos, interesseiros, tinha de tudo, mas os publicanos eram os piores. Por isso Lucas destaca publicanos e pecadores, os mais indignos, os publicanos. Quem eram os publicanos? Nós que já estamos acostumados aí a ler a Bíblia, nós sabemos, mas pode ser que tenha alguém que não saiba, né? Publicanos eram os fiscais dos impostos, aqueles que arrecadavam os impostos dos judeus para os romanos. Vocês imaginem só, Roma invadiu a Judéia, tomou tudo, e ainda por cima cobrava imposto. E aí usava quem? Judeus para cobrar aqueles impostos dos próprios irmãos. Eram os cobradores de impostos. Eles cobravam impostos. Ninguém gosta de pagar imposto, né? Mas pelo menos o nosso imposto aqui é para fazer alguma coisa, talvez, né? A princípio é para fazer alguma coisa, mas lá não. Para que era o imposto? Para Roma. Para deixar Roma mais forte ainda, para ela dominar mais. Não era para ajudar ninguém. Era para fazer construção para o governador de Roma, romano, ter mais luxo. Era para fazer a ponte, fazer a estrada, para os soldados de Roma passarem. Não era para ajudar o povo. Não era isso. E aqueles homens cobravam esse imposto. Eles eram tidos como traidores da pátria. Trabalhavam para o inimigo. Além do mais, eles ainda tinham a fama de cobrar mais do que era pedido por Roma. Eles eram corruptos. Era o que tinha de pior. Os mais indignos. Então, o primeiro grupo, publicanos e pecadores. Mas tinha o segundo grupo. Os fariseus e os mestres da lei. Quem eram esses? Eram os religiosos da época, os que dominavam a religião. Homens que estavam no topo da religião judaica. Homens que se apresentavam com o status de homens mais santos, religiosos exemplares, que tinham fervor e rigor no cumprimento da lei e das tradições religiosas. Estes homens, eles enxergavam nessa vida de rigor religioso e de comportamento rigoroso um mérito para justificá-los diante de Deus. Eles eram homens que levavam a religião a ferro e fogo, nos mínimos detalhes, e achavam que isso trazia mérito para eles, para se justificarem diante de Deus. Além do mais, eles se achavam superiores aos demais, olhavam com desdém para os outros, mais santos, com mais mérito. Eles eram mais importantes. Jesus falou sobre eles em Lucas 18:9 e disse o seguinte, que eles eram homens que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Estes eram o segundo grupo.
primeiro, publicanos e pecadores. O segundo, religiosos, homens que confiavam na sua própria justiça, que se achavam acima dos demais. No meio disso tudo está Jesus. Interessante que Jesus era o motivo desses dois grupos estarem ali. Por que eles estavam lá? Por causa de Jesus. Jesus está ali no meio, Jesus é o divisor. Jesus divide. É interessante que o evangelho que se prega hoje só falam de Jesus como sendo aquele que traz união, que traz coisas boas, que isso, que aquilo, esquecem das outras facetas de Jesus. Abram lá Lucas 12, 51, vejam o que Jesus mesmo disse dele. Lucas 12, 51. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo, pelo contrário, vim trazer divisão. E aí ele relata, familiares, um monte de coisas vão acontecer que vão dividir por causa dele. E ali nós temos dois grupos divididos por causa dele. A presença de Jesus atrai, mas também divide. Ela divide opiniões, divide visões, divide reações, divide famílias, divide destinos, divide a história, até o nosso calendário Jesus dividiu, é antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é um divisor. Outra coisa que nós podemos ver nessa posição de Jesus de estar ali no meio dividindo, é que não há condição, não há possibilidade de se ficar neutro diante de Jesus. Muitas pessoas acham que simplesmente podem ignorar Jesus. Simplesmente eu vou ficar neutro. Nem ligo para isso aí. Mas isso não é uma possibilidade. Lucas 11, 23, Jesus mesmo vai dizer: aquele que não está comigo é contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Não existe a possibilidade de você ser do meio do caminho. Ou você está com Jesus, ou você é contra Ele. Ou você é amigo dEle, ou você é inimigo dEle. Não há outra posição. Ou você ajunta com Ele, ou você espalha. Não se pode ficar neutro diante de Jesus. O texto nos fala desses dois grupos diante de Jesus. Ambos estavam diante dele. Dois grupos bem distintos, ambos estavam diante dele. Se reuniram ali por causa de Jesus. Mas quanta diferença no propósito de cada grupo estar ali. Ambos estavam ali para ouvir Jesus. Mas quanta diferença na audição. Os publicanos e pecadores estavam ali para ouvir Jesus, e o texto informa isso explicitamente, né? O texto fala, eles foram ali, eles estavam se reunindo para ouvir Jesus. Eles estavam ali para ouvir Jesus porque percebiam nele alguém diferente, que tinha palavras valiosas, que tinha ensinos sábios, que trazia mensagens que mereciam ser ouvidas, palavras atrativas. Ele não os desprezava. A admiração era a motivação daqueles homens, daquele grupo de pecadores e publicanos. Eles estavam ali porque admiravam Jesus, estavam ali porque desejavam estar com Ele, desejavam ouvi-lo. Mas e o outro grupo? O dos religiosos, dos fariseus e mestres da lei. Eles estavam ali para ouvir Jesus com um propósito diferente. Eles ouviam Jesus com o propósito de encontrar falhas no seu ensino, falhas na sua conduta, falhas no seu viver. Eles se reuniam ali para criticar Jesus, para encontrar argumentos, para atacar Jesus.
apesar do conhecimento que aqueles homens tinham, e eles tinham muito conhecimento da palavra do Antigo Testamento, eles eram mestres na lei, sabiam muito. Apesar de todo esse conhecimento e de todas as evidências que Jesus estava dando, dia após dia, de que ele era o Messias verdadeiro, que estava previsto vir nas Escrituras, aqueles homens endureciam seus corações e não queriam aceitá-lo. Não reconheciam nele o Messias que estava por vir. A motivação daquele grupo era a inveja, o orgulho, a obstinação. Eles não queriam que existisse outro mestre que tomasse o lugar deles. Um outro mestre que não era do grupo deles e que tivesse mais importância do que eles. Eles estavam com inveja. Eles se mantinham orgulhosos, obstinados. Eles não queriam estar com Jesus, eles queriam destruí-lo. O Senhor Jesus, no entanto, está ali, diante de ambos os grupos. Sua palavra a seguir será lançada aos dois grupos. Seu ensino será estendido aos dois grupos. Jesus não discrimina nenhum dos grupos. Ele ensina para todos, mas também não diminui ou ameniza as verdades para nenhum deles. Por vezes a palavra do Senhor é dura, é pesada, e isso para os dois grupos. Se nós examinarmos o Evangelho de Lucas, nós vamos ver que várias vezes o Senhor repreende, tanto os religiosos, mas também pessoas comuns. Até os seus próprios discípulos, Jesus repreende às vezes com palavras duras. Lembra-se de Pedro quando tentou tirar Jesus do caminho da cruz? Jesus olha para ele e fala: afasta-te de mim, Satanás. Duro, pesado, mas era verdade. Jesus não poupava verdades com ninguém. Os dois grupos estavam ali diante dele, os dois estavam à disposição, com a mensagem de Jesus à disposição. Os dois grupos iriam ouvir seus ensinos, mas ele não iria aliviar para nenhum deles. Até porque, se nós olharmos pela perspectiva de Jesus, ali diante dele não existiam dois grupos. A princípio, se olharmos no macro, assim, olhando com o olhar de Jesus, ali só existiam pecadores perdidos, que necessitavam dele para serem salvos. Romanos 3:23 vai nos dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Seja religioso, seja prostituta, seja o que for, seja publicano, o pior dos pecadores, todos carecem da glória de Deus, todos foram destituídos da glória de Deus. Ainda Romanos 3:10, Paulo vai nos dizer: não há nenhum justo, nenhum sequer, citando isso do Salmo 14, não há nenhum justo, nenhum sequer. Diante de Jesus, pelo olhar de Jesus, ali não existiam dois grupos, existia apenas um. Todos careciam do seu perdão, da sua graça. Montamos o cenário. Jesus no meio, dois grupos. Agora vamos ao versículo 2. No versículo 2, uma crítica é lançada por aquele grupo de religiosos, orgulhosos. Eles lançam uma crítica contra Jesus na forma de uma acusação. Este homem recebe pecadores e come com eles. Qual era a intenção daquele grupo? A intenção era diminuir. Era diminuir Jesus, atacar Jesus, assemelhá-lo a pessoas indignas, demonstrar que ele não podia ser alguém especial, pois recebia pessoas que todos deveriam, no entender deles, deveriam desprezar, não deveriam nem passar perto.
Esse homem recebe pecadores, ele não pode ser alguém importante. Este homem, essa expressão, por isso eu usei a versão NVI, a expressão este homem, ela é carregada de discriminação, porque eles sabiam que Jesus se apresentava como o Messias, o Filho do Deus vivo. E eles olham para ele e falam, este homem, nada de divino, nada de especial, nada de virtuoso, um homem comum como outro qualquer, um falso mestre. Nós é que somos os verdadeiros, este aí é falso. O desprezo, a inveja e o coração endurecido deles se evidenciam aqui, nesta crítica que eles fizeram, nessa acusação que eles fizeram a Jesus. Eles ainda continuam e come com eles. Comer com alguém naquela cultura judaica tinha um símbolo a mais. Comer com alguém era símbolo de comunhão, de aceitação, de viver em harmonia. E Jesus comia com pecadores. Ele é um indigno, é uma farsa. Não se pode compará-lo a nós, religiosos. Isso aí é uma farsa. Assim o viam os fariseus e os mestres da lei. Mas lembre-se, nós passamos no capítulo 14, que começou como? Jesus comendo com um fariseu. Jesus não discriminava. Mas e o grupo dos pecadores? Ouvindo aquilo, ouvindo aquela acusação, este homem recebe pecadores e come com eles, o que eles acharam? E os publicanos, aqueles mais desprezados de todos, os mais indignos, o que eles acharam dessa acusação? Acredito que eles podiam pensar assim, que bom, Jesus nos recebe sem problemas. É verdade o que eles estão dizendo, é verdade. Ele nos recebe, é verdade. Jesus recebe pecadores e ainda come com eles. E nós, se olharmos para essa acusação, o que nós pensamos? Como nós reagiríamos? Certamente, se nós olharmos pelos olhos dos religiosos que a proferiram, certamente nós vamos entender que ela realmente foi uma crítica pesada. Se nós olharmos pela intenção deles, pelo jeito que eles falaram, foi uma crítica pesada. Eles estavam tentando mesmo associar Jesus aos pecadores, no sentido de que ele era mais um como eles. Mas se olharmos para o conteúdo dessa frase, dessa acusação, dessa crítica, com atenção, olhe para ele. Este homem recebe pecadores e come com eles. Santa e bendita acusação, pois é uma verdade maravilhosa. A verdade maravilhosa que eles disseram. Este homem recebe pecadores e come com eles. Quando eu penso pessoalmente nesta frase eu reajo com gratidão enorme. Ó Senhor, quão grato eu sou, pois Jesus, teu Filho, está aqui e recebe pecadores indignos como eu, sem problemas, e ainda come comigo. Aqueles religiosos, aqueles orgulhosos de coração duro, eles não perceberam, eles não faziam ideia, mas na ânsia deles atacarem Jesus, deles diminuírem Jesus, eles estavam proclamando uma verdade maravilhosa, eles estavam testemunhando da graça infinita de Jesus. Este homem recebe pecadores. Ele recebe pecadores, até aqueles mais indignos.
Paulo, se apropriando disso, né? A cultura que Paulo tinha, o conhecimento que Paulo tinha. E Paulo era, anteriormente, Saulo, que era um fariseu, que era um desses religiosos, que perseguiu a igreja. Paulo vai dizer em 1 Timóteo 1,15: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu sou o principal. Aqueles religiosos, aqueles homens que confiavam na sua própria justiça, aquele grupo ali que se confiava que eles poderiam alcançar o mérito pelos seus feitos diante de Deus. Aqueles homens viam Jesus apenas como homem e não o divino. Viam apenas o filho de Maria, mas não viam o filho de Deus. Este homem, essa expressão que eles usavam, era para diminuir Jesus. Mas Gálatas 4,4, outro texto de Paulo, vai nos dizer o seguinte: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Nesse texto nós vemos o homem, este homem, que eles estavam diante dele, Jesus, este homem que era como nós, como todos nós, nascido de mulher, mas que também ao mesmo tempo é o Filho de Deus, o Senhor do céu e da terra. Este homem que tinha todo o direito de nos manter afastados por causa da sua santidade, ele tinha todo o direito. Sim, este homem recebe pecadores, e isto é algo maravilhoso, isto é algo espetacular, isto é graça, isto é uma bendita acusação que eles fizeram. Mas vamos voltar ao texto de Lucas. Logo após o trecho que nós lemos, Jesus começa a ensinar. Jesus começa a ensinar. E ele usa 3 parábolas famosas em sequência, né? Lucas relata 3 parábolas bem famosas em sequência. Parábolas que falam de coisas perdidas. As 3 falam de coisas perdidas. A primeira delas, a ovelha perdida. A segunda fala de uma moeda perdida. E a terceira fala do filho perdido. O ensino de Jesus começa. E ele ensina os 2 grupos. 2 grupos que olhavam para ele de forma diferente, distinta, com intenções distintas, mas ele lança a sua mensagem aos 2 grupos. Vamos ler os versículos de 3 a 7, que fala da ovelha perdida. Parábola muito famosa. Nós não vamos explicar essa parábola, que não é o objetivo hoje. Mas acompanhe comigo, Lucas 15, de 3 a 7. Eles estavam ali, aqueles 2 grupos diante de Jesus. E Jesus começa a ensiná-los. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Palavra forte de Jesus. Jesus recebe pecadores, é verdade, aquela acusação era verdadeira. Mas nesta parábola Jesus detalha um tipo de pecador que vai ter um relacionamento mais próximo com ele.
O tipo de pecador que vai caminhar com Ele não é qualquer pecador, é o pecador arrependido. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não têm do que se arrepender. Jesus está buscando aquele pecador que reconhece que é pecador, que quer se arrepender, quer mudar. Aquele que se aproxima de Jesus com arrependimento e que confia nele como seu pastor para levá-lo em segurança para casa. Jesus está falando daquele pecador que o considera como pastor, que se considera como aquela ovelha que está perdida, necessitada, que não tem recursos para voltar, que não sabe como fazer, mas que está disposta a entrar, subir nos ombros daquele pastor e voltar para casa com ele. Porque reconhece que é um pecador. Trazendo para os nossos dias. Hoje o cenário é o mesmo. Nós vimos na narrativa de Lucas, 2 grupos estavam diante de Jesus, mas o cenário persiste. Jesus mesmo, ainda mais à frente um pouquinho no livro, no Evangelho de Lucas, ele vai contar uma outra parábola, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando agora, do pecador que se arrepende, e daquele que é pecador, mas que acha que não é pecador. Vamos abrir Lucas 18? Abra um pouquinho, vira um pouquinho aí. Lucas 18, a partir do versículo 9. Vejam a semelhança da história que Jesus vai contar agora com aquela situação anterior. Lucas 18, versículo 9. Acompanhe aí. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Quem eram esses? Os religiosos, aqueles orgulhosos. Confiavam na sua própria justiça. A estes Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano, o mais indigno. O fariseu em pé orava no seu íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus dá a conclusão dessa história. Eu lhes digo que este homem, o publicano, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Hoje, como nos tempos do Evangelho de Lucas, como nos tempos de Jesus, a situação é a mesma, o cenário é o mesmo. Jesus está no centro, Ele é o divisor. Muitos, por diversos motivos, são atraídos por Ele, são atraídos a Jesus. Muitos por admiração, muitos por ódio, por vingança, por inveja. Como naquele tempo. 2 grupos estão diante dele também hoje. Os que confiam em seus próprios méritos, em suas obras, em sua justiça, em suas impressões, em suas convicções, aqueles que querem traçar o seu próprio caminho, esses se aproximam dele para criticá-lo, para encontrar erros, para desmerecê-lo, para desprezar os seus ensinos e suas palavras, ou até tentam ignorar Jesus, a sua igreja, o seu evangelho. Mesma coisa do grupo lá. Hoje é a mesma coisa.
Mas existe um outro grupo, daqueles que se enxergam como indignos, que se veem como indignos pecadores, carentes, perdidos. Estes se aproximam em arrependimento e confiança neste homem, que é o Filho de Deus. Não há como permanecer neutro diante de Jesus, nós já vimos isso. Ou você está num grupo, ou você está no outro. Não tem meio do caminho. Em que grupo você está? Você está no grupo dos que estão com Ele? Ou você está no grupo dos que estão contra Ele? Não existe outro grupo. Você está no grupo dos que com Ele ajuntam? Ou você está no grupo dos que espalham? Não existe outro grupo. O meu convite, e o convite de Jesus hoje, é que diante desta acusação, bendita acusação, este homem recebe pecadores e come com eles. Você se achegue ao grupo que se regozija com ela, se regozija com essa acusação. Porque assim como nos tempos bíblicos, hoje, Jesus ainda continua recebendo pecadores e comendo com eles. E isto é maravilhoso. O Senhor do céu e da terra está vivo e continua recebendo pecadores. Eu sou muito grato, porque este homem, o Deus que se fez carne, o Emanuel, o Deus conosco, este homem que veio, viveu como nós, mas sem pecado, morreu numa cruz para nos salvar, ressuscitou para nos justificar. Este homem, o Senhor dos senhores, o Senhor do céu e da terra, um dia Ele me recebeu, e continua me recebendo todos os dias. E eu espero que essa seja a sua experiência também. Dois grupos estavam diante de Jesus. Ambos vieram para ouvi-lo, mas quanta diferença na audição. Uma bendita acusação foi proferida. Este homem recebe pecadores e come com eles. O modo como cada grupo ouve isso determina o seu caminho, o seu destino. Dois grupos estavam diante de Jesus. Quanta diferença na audição. Termino com as palavras que nós proferimos lá no começo, do último versículo do capítulo 14 de Lucas. Quanta diferença na audição daqueles dois grupos. Mas aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Que o Senhor nos abençoe. Que esta mensagem possa levar até você aquilo que o Senhor deseja que ela faça no seu coração. E que nós possamos aprender com a mensagem que o Senhor nos trouxe hoje, e que possamos nos regozijar com essa bendita acusação. Este homem, Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, Ele recebe pecadores e come com eles. Que Deus nos abençoe. Amém.